Olá! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo de função. Trataremos do assunto noção de função como relação entre conjuntos. Nós vimos na nossa aula anterior que quando eu trabalhei com função, eu estava associando duas grandezas, né? Essas duas grandezas, elas serão transformadas agora em conjuntos, tá? Então, uma vez que eu relacionava duas grandezas, eu vou relacionar agora, na verdade, dois conjuntos. E como é que vai ser feita essa relação, né? A função que vai me ajudar é relacionar um determinado conjunto com um outro conjunto. Bom, definição de função. Dados os conjuntos A e B não vazios, uma relação que associa a cada elemento x pertencente a A um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. É uma definição muito simples, mas que você tem que ficar muito atento para que você acabou de ler aqui junto comigo. Então, o que está acontecendo então aqui? Eu tenho aqui um conjunto A e tenho aqui um conjunto B, não vazios. Então, esses dois conjuntos têm elemento. A minha função, ela vai relacionar o conjunto A com o conjunto B. De que maneira? Ela vai pegar os elementos x que estão no conjunto A e vai associar a um único elemento y que está no conjunto B. Então, a definição de função ela é bem clara. Ela vai pegar um elemento x e relacionar a um único elemento y. Então, para ser função, eu vou ter que pegar um x e associar a um único y. E aí, para a gente não ficar escrevendo toda hora função de A em B, função de A em B, existe uma notação para isso, tá? A notação de função de A em B é representado aqui de duas formas. F, dois pontinhos, A, seta B. Isso quer dizer o seguinte, que é uma função de A em B. Então, você vai olhar para essa primeira anotação aqui, e vai ficar atento ao seguinte, o que a função de A em B faz? Ela vai pegar o elemento x que está em A e ligar a um único elemento y que está em B. Então, eu poderia ter também aqui uma função de C em D. O que essa função aqui faz? Ela vai pegar o x, que agora vai estar em C, e vai levar ao meu y, que está em D. Então, esses conjuntos aqui, AB, podem ser trocados, por exemplo, C e D. Não importa qual é o conjunto que você está trabalhando. Mas você tem que saber que a função ela vai pegar o x e ligar a um único elemento em y, tá? Então, na verdade, o que você tem que entender é que uma função ela é como se fosse uma máquina, tá? Aqui tem um esboço aqui de um desenho, tá? Onde nesse desenho aqui, eu tenho aqui, digamos, essa máquina que eu chamei aqui de f de x. Então, você vai perceber que essa máquina aqui, ela tem aqui uma entrada e aqui ela tem uma saída. Então, o que essa máquina aqui faz? Eu vou atribuir valores para a entrada, ou seja, eu vou colocar valores dentro dessa função. Essa função vai processar, vai executar uma conta e vai me dar uma resposta. Então, perceba que a resposta que sai da minha máquina vai depender de quem é que eu coloco na entrada. Ou seja, para cada entrada, você vai ver que eu vou ter que ter uma única saída. Então, na verdade, o que essa função aqui vai fazer para mim? Eu vou colocar dentro dessa função valores para x. Perceba que essa função depende de x. E para cada valor que eu coloco dentro dessa máquina para x, essa máquina vai fazer uma continha e vai me dar um único valor de y. Cuidado, tá?
esse valor aqui, ó, é único, tá? A definição fala, a função vai pegar o valor de x e associar a um único valor de y. Muito importante essa definição, tá? Então vamos lá. Esse x que eu estou atribuindo à máquina, ele é variável, tá? Esses valores, eles vão alterar, ele varia, tá? E aí, para cada valor de x que eu coloco, eu vou ter um único y. Então, esse y também aqui é variável, tá? Então, aqui eu tenho duas grandezas, que são x e y. Elas são variáveis, só que uma depende da outra. Então, vamos lá. Quando eu coloco x, eu acho y. Então, o valor da resposta da minha máquina vai depender do valor que eu coloco dentro da máquina. Então, na verdade, o meu x é chamado de variável independente e o meu y é chamado de variável dependente, tá? Então, o valor de y depende do valor de x. Agora, eu quero que você perceba agora aqui, ó, na segunda notação, tá? F de A em B. A função liga x em y, tá? Perceba que agora, que é onde está escrito y, eu coloquei y igual a f de x, tá? O que quer dizer isso aqui? Ó? Isso é muito importante, tá? O seu y, ele pode ser substituído por f de x. Por que eu posso fazer isso aqui? Ó? Pelo seguinte, ó, para cada valor que eu coloco aqui dentro para x, eu vou obter o valor de y. Então, o meu x é uma variável independente, e uma vez que para cada x eu acho um único y, mostra que o y depende dos valores de x. Então, x é variável independente e o meu y é variável dependente, tá? E a forma de eu fazer essa leitura, y igual a f de x. Então, essa notação, como é que eu leio ela aqui? Ó? Y é igual a f de x. Então, muito importante você saber que a minha função, ela relaciona o x a um único elemento y. Bom, uma brincadeira aqui, para você tentar guardar isso aqui que eu te falei, é você pensar num galinheiro, tá? Quando você lê aqui a definição, que a função pega o x e associa a um único y, às vezes a pessoa quer ler isso aqui ao contrário. Ah, tá, o x está ligado a um único y, mas o y não importa, meus queridos. Você tem que saber que a função associa o x a um único y. Então, voltando aqui para o nosso galinheiro, ó, você vai guardar sempre a seguinte expressão. Toda galinha tem um galo. Toda galinha tem um galo. Tá? Então, o que eu quero dizer isso aqui? Ó? Geralmente, em um galinheiro, você tem um galo para várias galinhas. Então, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte. Ó, as galinhas tal, estão fazendo o papel de x. Tal. Então, você tem diferentes galinhas associadas a um único galo. Então, a brincadeira aqui é o seguinte. Ó, a galinha tem um único galo, só que o galo pode ter várias galinhas. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. O x tem que ter um único y, só que o y pode ter vários x, tá? Então, na verdade, guarda o seguinte, ó. Todo x tem que ter um único y. Então, essa galinha x1, ela vai ter um único y. Essa galinha x2 vai ter um único y. E essa galinha x3 vai ter um único y. Então, guarda isso. Toda galinha tem que ter um galo. Só que o galo pode ter várias galinhas. Todo x tem que ter um único y, mas o y pode ter vários x. Essa aí que é a brincadeira. Espero que isso aí ajude a você a guardar a definição de função. Bom, nós vamos tratar aqui agora de alguns exemplos sobre o tema abordado aqui na aula de hoje. Exemplo. Seja os conjuntos A e B. Verifique se a fórmula ou lei de formação dada por f de x igual a 2x representa uma função de A em B.
Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou resolver esse exercício utilizando aqui o diagrama. Tá? Já deixou bem claro para mim aqui ó, que a minha função é de A em B. Então, eu vou representar primeiro o conjunto A e em seguida o conjunto B. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o conjunto A e o conjunto B. E o que a minha função vai fazer? Tá? Vai pegar aqui o conjunto A e associar ao conjunto B. Foi o exercício que acabou de falar para mim. Ó. Função de A em B. Então, eu vou pegar o x que está no conjunto A, tal, e vou associar ao meu y que está no conjunto B. Agora, de que maneira que eu vou fazer aqui essa associação? Eu vou utilizar a fórmula matemática dada por f de x igual a 2x. Então, o que essa função aqui vai fazer para mim? Ó? Eu vou pegar aqui aonde está x e vou substituir o meu conjunto A. Quando eu substituir o conjunto A na função, eu vou achar o meu y, que nada mais é o meu conjunto B. Então, vamos lá. O primeiro valor que eu tenho aqui no conjunto A ó, é menos 1. Então, vou chegar aqui agora aqui e fazer o meu x é igual a menos 1. Vou pegar esse valor e vou colocar na minha função. Aonde tem x, eu coloco menos 1. Então, aqui vai ficar ó, f de menos 1 é igual a 2, que multiplica o x, que vale menos 1. Então, daqui eu concluo que o f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Então, eu vou pegar o meu menos 1 e vou associar ao meu menos 2. Então, o menos 1 associado ao menos 2. Vou colocar aqui agora ó, x igual a 0. E aí eu vou ter o seguinte resultado. Ó, f de 0. Aonde tem x eu estou colocando 0. Tá? Então aqui vai ficar o seguinte. Ó, 2 que multiplica o x, que nesse caso vale 0. E aí eu vou ter que o meu f de 0, 2 vezes 0, 0. Em outras palavras, quando o x é 0, o y é 0. Então, eu vou estar ligando aqui o 0 ao 0. Tá? Vou fazer agora aqui, ó, x igual a 1. Então, aqui eu vou ter o seguinte aqui, ó, f de 1. Aonde tem x, coloco 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1. E daí eu concluo aqui com o meu f de 1. 2 vezes 1, 2. Então, quando o x é 1, meu y é 2. Vou associar o 1 ao 2. Agora, eu vou me recorrer à definição de função. Tá? Para eu ter uma função de A em B, o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar o x pertencente ao conjunto A e associar a um único y pertencente a B. Então, cuidado que é único. Então, vamos lá. O menos 1 está ligado a um único número, que é o menos 2. O 0 está ligado a um único número, que é o 0. E o 1 está ligado a um único número, que é 2. Então, todo x está associado a um único y. Uma vez que está estabelecida essa relação de todo x ter um único y, eu posso falar que essa relação representa uma função. Então, na verdade, eu chego agora aqui e escrevo aqui, ó, a relação f de A em B é função, tá? Porque todo x tem um único y. Letra B. Perceba agora aqui ó, que o nosso próximo exemplo, eu pego novamente os mesmos conjuntos, tá? Quero verificar se eu tenho uma função de A em B. Só que agora eu estou alterando a minha lei de formação. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou representar o conjunto A e B. Quero descobrir se existe aqui uma relação, né, uma função de A em B. Então, novamente, eu vou pegar aqui ó, os meus elementos x que estão em A e vou tentar ligá-los aos meus y que estão em B. Agora, qual é a fórmula que eu vou usar nesse caso?
perceba agora aqui que a minha formulinha agora é dada por f de x igual a x elevado ao quadrado. Então, essa formulinha ela vai me ajudar a substituir os valores de x, que estão no conjunto A, e associar ao conjunto B, que vai ser os meus valores de y. Então, agora eu vou fazer de novo aqui as mesmas substituições. Vou pegar o primeiro valor lá, ó, que é x igual a menos 1. Quando x é menos 1, vai ficar f de menos 1 é igual a menos 1 elevado ao quadrado. E aí agora você tem que lembrar que todo número real negativo elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo. Então essa continha que eu já sei que vai ficar positiva. E 1 elevado ao quadrado, o 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. Então eu vou associar o menos 1 ao número 1. Vou substituir agora aqui x igual a 0. Então aqui eu vou ter a seguinte continha. Ó. F de 0 é igual a 0 ao quadrado. E aqui eu vou ter que 0 elevado a qualquer número vai dar o próprio 0. Então o 0 vai estar associado ao 0. Tá? E agora aqui para terminar, vou pegar aqui o x igual a menos 1. Vai ficar f de menos 1. Vai ficar... vou substituir agora o x igual a 1. Tá? Então, quando eu substituo aqui o x igual a 1, ó, tá? Então, vamos resolver aqui, ó, que eu errei aqui, ó. Vou substituir aqui agora o x igual a 1. X igual a 1 vai ficar f de 1 é igual a 1 elevado ao quadrado. E aí você vai ter que essa continha aqui, 1 ao quadrado, é igual a 1. Então, quando o x é 1, a resposta vai dar 1. Então, vou associar aqui o número 1 ao 1. Então, vamos lá. A definição de função, ela fala que você vai pegar um x, nesse caso, pertencente ao conjunto A, e vai associar a um único y pertencente ao conjunto B. Tá? Então, perceba que, olha, o menos 1 ele está associado a um único número, que é o 1. O 0 está associado a um único número, que é o 0. E o 1 está associado a um único número, que é 1. Então, vamos lá aqui, olha. Toda galinha, brincando, né? Ó, toda galinha tem um único galo. Tá? Então, perceba aqui, ó, que a galinha menos 1, ela tem o galo que é 1. A galinha 0 tem o galo 0 e a galinha 1 tem o galo 1. Em outras palavras, as galinhas menos 1 e 1, ela tem o galo aqui que eu chamo de 1. Tá? Então, cuidado com isso. Ó. Todo x aqui está associado a um único y. Ah, mas esse y aqui eu recebeu 2, não tem problema. Tá? Então, sempre tem que sair daqui ó, uma única setinha de cada número, ligando ao conjunto y, tá? Todo x tem um único y. Então, nesse caso, a relação A em B é função, tá? Porque todo x tem um único y. Novamente aqui, ó, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, tá? Quero saber se eu tenho aqui uma função de A em B. Então, aqui, ó, tenho meus conjuntos A e B. Quero descobrir a função de A em B. Só que agora eu vou utilizar uma outra fórmula matemática, que é f de x, 2x mais 1. Essa formulinha vai me ajudar a substituir x para eu achar o valor de y. Uma vez que a função é de A em B, o meu x sai de A e o meu y sai de B. Então, aqui, eu vou pegar aqui o primeiro valor, x igual a menos 1. Então, aqui vai ficar ó, f de menos 1. 2 que multiplica menos 1, mais 1. Agora aqui é fazer continha. Ó. F de menos 1. 2 vezes menos 1
menos 2. Menos 2 somado com 1, menos 1. Então, menos 1 vai estar ligado no menos 1. Vamos substituir agora aqui x igual a 0. F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Fazendo a continha, 2 vezes 0, 0, somado com 1, 1. Então, 0 vai estar associado a 1. E agora, para finalizar, x igual a 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. E aí você vai ver que essa continha aqui, 2 vezes 1, 2, somado com 1, 3. O 1 vai estar ligado ao 3. Quando você chega aqui, ó, esse número 1, você vai ter que ligar ele no 3. Perceba que no conjunto B não existe o elemento 3. Em outras palavras, todo x está associado a um único y? Não, porque você não conseguiu associar o número 1 ao conjunto B. Então, uma vez que você não consegue garantir que todo x tem um único y, quer dizer que essa relação não é função. Então, na verdade, aqui, ó, não temos função. Tá? Por quê? Porque quando x é 1, eu não consigo associar ao y, que é 3. Ou seja, nem toda galinha tem um galo. Essa galinha número 1 não tem o galo aqui, que seria o galo 3. Tá? Então, na verdade, aqui esse exemplo não trata de uma função. Por quê? Nem todo x tem um único y. Então, é muito importante você saber relacionar o conjunto A ao conjunto B. Tá? E aí você vai ver que vai ter caso que você vai ter função e vai ter caso que você não vai ter função. Tá? Quem define se você tem função ou não é sempre o conjunto A. Em outras palavras, de todo elemento do conjunto A, tem que sair apenas uma única seta. Então perceba aqui, ó, que como aqui no 1 não tem seta saindo, não é função. E se por um acaso saísse daqui duas setas, você também não teria uma função. Por quê? Você teria aqui o seu x associado a mais de um y. Tá? Então é muito importante você saber que quem define se é função ou não é o conjunto A. Bom, de posse dessas informações, nós vamos agora aqui fazer aqui algumas observações. Tá? Quando eu tenho aqui uma função de A em B, eu consigo aqui definir três situações. A primeira, o conjunto A, tá? Que é de onde que saem as setinhas, nesse caso, é chamado de domínio da função. É ele que define se é função ou não. Então vamos lá. O conjunto A é chamado de domínio da função. Nós indicamos o domínio da função por df, domínio da função. Tá? Então, o domínio da função, na verdade, são os valores que você coloca dentro da função. Então, esses caras que você coloca aqui dentro, ó, como a setinha está saindo aqui do conjunto A, ele é o conjunto A. Então, na verdade, ele é o domínio da função. São os valores que você pode substituir na sua função. O conjunto B é chamado de contradomínio da função. Indicamos por CDF, contradomínio da função. Tá? E a terceira situação, que é muito importante para a gente, ela traz o seguinte, ó, os elementos do contradomínio, conjunto B, associados por setas com os elementos do domínio, conjunto A, são chamados imagem da função. Indicamos por IM de F. Em outras palavras, os elementos do conjunto B
que recebem as setas, eles são chamados de imagem. Então, onde eu quero chegar agora aqui, ó? Eu tenho a função f de x. Quem é que eu coloco dentro aqui do x? O conjunto A, que é chamado de domínio. Quando eu resolvo essa continha aqui vai me dar o valor de y. Ou seja, esses valores de y que recebem a seta, esses valores aqui, ó, eles que são a nossa imagem. Então, são os reflexos de x. Então, todos os números que recebem setas, apenas os que recebem setas, são chamados de imagem da função. Então, na verdade, a brincadeira aqui é o seguinte, ó. Os valores de x que entram na função são chamados domínio, e os valores que saem da função são chamados imagem, tá? E aí você tem que lembrar, tá? Que você joga valor de x para você achar valor de y. Então guarda isso aí, ó. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. E a sua imagem, ela vai estar dentro do contradomínio, porque a sua imagem é o y. Então o x é o domínio, que é o A, o B é o contradomínio. E o y, que é a imagem, ela vai estar dentro do conjunto B, que nesse caso é o contradomínio. Isso aí nós vamos falar depois em outras aulas futuras, tá? Mas é importante que você guarde aí, na verdade, esses três nomes: domínio, contradomínio e imagem. E saiba que a imagem vai estar dentro do contradomínio. Bom, voltando aos três exemplos que nós fizemos aqui, ó, tá? O primeiro deles, vou definir agora aqui quem que é o meu domínio. Como a função minha de A para B, a setinha está saindo de A. Então, eu vou ter que o meu domínio, nesse caso, vai ser o conjunto A de elementos menos 1, 0 e 1. O meu contradomínio é todo o conjunto que está recebendo as setas. Todo o conjunto. Então, nesse caso, vai ser o conjunto B. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Já a nossa imagem vai ser apenas os elementos que recebem as setas. Nesse caso, vai ser o menos 2, o 0 e o 2. Tá? Então, quem que é o meu domínio? É o conjunto de onde saem as setas. Quem que é o meu conjunto contradomínio? É todo o conjunto que recebe seta. E a imagem? São apenas os elementos que recebem setas. Então, aqui eu tenho domínio, contradomínio e imagem. Só vou ter domínio, contradomínio e imagem quando eu tiver função. E esse exemplo aqui ficou claro para a gente que isso aqui é função. Segundo exemplo. Também percebi que é função. Então, se é função, vai ter domínio, imagem e contradomínio. Então, novamente aqui, ó, eu vou ter o meu domínio como sendo o conjunto A, vou ter o meu contradomínio como sendo o conjunto B, e agora a minha imagem são apenas os elementos que recebem setas, que nesse caso aqui é o 0 e o 1. Você não precisa de repetir o 1 aqui duas vezes, tá? É um conjunto. Então, na verdade, aqui, a minha imagem vai ser formada pelos elementos 0 e 1. E lembrando que isso aqui é uma situação que é função, tá? O outro exemplo que eu fiz, ele era uma situação que não era função. Por que ele não era função? Quando eu substituí 1, eu tinha que achar o valor aqui de 3. E uma vez que eu não consigo associar o 1 ao 3, eu tenho uma situação aqui que não é função de A em B. Se não é função, não vai ter domínio, nem contradomínio, nem imagem. Então, domínio, imagem e contradomínio, tá? É só quando você trata de função, correto? E aí, nas outras aulas futuras nossas, nós vamos ver que nós vamos poder fazer aí tratar de algumas relações que não são funções, que nós vamos poder fazer adaptações de modo a transformá-las em funções. Isso aí é assunto para nossas próximas aulas.
Bom, vamos fazer agora aqui uma série de exemplos que vão tratar aí hoje aqui dos assuntos aí que foram abordados na aula de hoje. Tá? Exemplo. Sejam as funções f de x e g de x. Determine. Letra A. F de 0 mais g de 5 dividido por g de menos 2. Então, na verdade, eu vou calcular cada um desses valores aqui. Agora é lógico. Quando eu for calcular o f de 0 e o f de menos 2, eu vou utilizar a função f. E quando eu for calcular aqui o g de 5, eu vou calcular aqui na função g. Tá? Então, primeiro aqui, eu vou pegar a minha função f de x, que é dada por menos 3x mais 2, e vou calcular primeiro aqui o f de 0. Tá? Para eu calcular o f de 0, o que está acontecendo aqui na minha função? Aonde tem x, eu vou ter que colocar o valor de 0. Então, aqui eu vou obter o seguinte, menos 3 que multiplica 0, mais 2. Então, aqui eu vou ter que o f de 0, menos 3 vezes 0, 0. Somado com 2, 2. Então, já descobri que o meu f de 0 vale exatamente 2. Vou calcular agora aqui, o f de menos 2. Aonde tem x agora, eu vou substituir menos 2. Então, a continha aqui vai ficar, menos 3, que multiplica o x, que nesse caso aqui vai valer menos 2, somado com 2. Então, essa continha aqui, f de menos 2, menos 3 vezes menos 2, menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. 6 somado com 2, 8. Então, descobri que o f de menos 2 vale exatamente 8. De forma análoga, vou calcular agora aqui o g de 5. Só que para eu calcular o g de 5, eu vou ter que calcular agora aqui na função g de x. E a função g de x ela é dada por 2x menos 4. Para eu calcular agora aqui o g de 5, aonde tem x eu vou colocar 5. Então aqui vai ficar 2 vezes 5 menos 4. Conclusão que eu tiro aqui com o meu g de 5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 4, 6. Achei, na verdade, todos os meus valores. Agora eu vou substituir aqui. Vai ficar o seguinte. F de 0 mais g de 5 dividido pelo f de menos 2. Agora eu vou substituir cada um desses valores aqui. O f de 0 eu encontrei que vale 2, mais o g de 5 eu descobri que vale 6, dividido pelo f de menos 2, que vale 8. Então, essa continha agora aqui vai ficar o seguinte, 2 com 6, 8. 8 dividido por 8, essa continha aqui vai dar exatamente 1. Então, na verdade, calculei aqui o valor numérico de cada uma delas. Letra B. Quero descobrir o valor de x tal que f de x seja exatamente igual a g de x. O que quer dizer isso aqui? Toda vez que eu substituo x na função f, eu vou achar um valor de y. O mesmo vai acontecer na função g. Toda vez que eu colocar aqui x, eu vou colocar aqui para achar o valor de y. Então, o que esse exercício que está pedindo para eu calcular é descobrir qual é o valor de x que eu coloco nas duas funções, de modo que elas vão me dar o mesmo valor de y. É uma pergunta isso aqui. Será que isso é possível? Tá? Então, uma vez que eu quero que f de x seja exatamente igual a g de x, tal, uma vez que eu quero garantir que f seja igual a g, eu vou substituir cada função. Quem que é a minha f de x? Menos 3x mais 2. Tem que ser exatamente igual a g de x, que é 2x menos 4.
Perceba que agora que eu tenho aqui uma igualdade de equações do primeiro grau, vou isolar agora aqui o x. Vou jogar o 2x para cá e vou jogar o 2 para cá. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 3x, 2x positivo pula para cá, menos 2x, que é igual a menos 4. Jogo 2 positivo para cá, que vai vir menos 2. Daqui eu concluo que menos 5x é exatamente igual a menos 6. Multiplico aqui por menos 1. Vou ter que 5x é igual a 6. X é igual, o que está multiplicando passa para cá dividindo. 6 sobre 5. O que quer dizer isso aqui? Ó? Se eu pegar o valor de x igual a 6 sobre 5 e substituir tanto na função f quanto na função g, eu vou ter a mesma resposta, tá? Isso que o exercício aqui quer dizer para mim, tá? Vou fazer aqui para te mostrar, ó. O valor de f de x é menos 3x mais 2. Isso aí, ó. Vou substituir agora aqui, ó, o meu x igual a 6 sobre 5. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. F de 6 sobre 5 é igual a menos 3 que multiplica 6 sobre 5, mais 2. F de 6 quintos, menos 3 vezes 6, menos 18 sobre 5, mais 2. Vou chegar agora aqui e tirar o MMC. O MMC de 5 e 1 vai ser 5. 5 por 5 dá 1 vezes menos 18, menos 18. 5 por 1 dá 5 vezes 2, 10. Então daqui você vai perceber que o F de 6 sobre 5, menos 18 somado com 10, menos 8 sobre 5. Achei essa resposta aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para a função g de x. E aí você vai ver que vai ter que dar a mesma resposta, tá? Então, quem que é a função g de x? 2x menos 4. Então, agora que eu vou colocar aqui, ó, g de x, 2x menos 4. Então, vai ficar, ó, g de 6 quintos. 2 que multiplica 6 quintos, menos 4. G de 6 quintos é igual a 2 vezes 6, 12 sobre 5, menos 4. Vou tirar novamente aqui o MMC. O MMC de 5 e 1 vai dar 5. 5 por 5 dá 1 vezes 12, 12, menos 5 por 1, 5 vezes 4, 20. Então está aqui, ó, G de 6 quintos é igual a 12 com menos 20, menos 8 sobre 5. Então perceba que você obteve a mesma resposta, tá? Exemplo. Seja a função definida por f de x igual a menos 2x mais m, em que m é um número real fixo. Sabendo que f de 3 é igual a menos 8, determine, letra A, o valor de m, letra B, o f de menos 5, letra C, o valor de x, tal que f de x é igual a 0. Então vamos lá. Procedi aqui com a leitura do exercício. Para eu resolver aqui a letra A, ele quer que nós descobrimos aqui qual que é o valor de m. Então perceba que você tem aqui, ó, uma função f de x igual a menos 2x mais m. E perceba que a gente não sabe qual é o valor de m, tá? E aí eu deixei bem claro para vocês aqui, ó, que sempre que você tem uma função, você vai pegar o valor de x para associar o valor de y. Uma vez que eu quero descobrir o valor de m,
perceba que o meu exercício ele me dá uma informação muito importante. Qual que é a informação aqui que ele me dá? Ele deixa bem claro para mim que o f de 3 é exatamente igual a menos 8. O que quer dizer isso aqui? Ó? Uma vez que ele fala que o f de 3 é igual a menos 8, ele está me falando que quando eu colocar x igual a 3, eu vou ter como resposta y igual a menos 8. Então, o que essa informação aqui está me dando, tá? Ele quer que eu, aonde tenha x, substitua o 3 e iguale essa continha a menos 8. Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, ó. Aonde tem x, eu vou colocar exatamente 3. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 2 que multiplica 3, mais o valor de m. E ele fala para mim que esse resultado aqui, ó, vai ter que me dar exatamente menos 8. Agora eu vou resolver aqui essa continha. Ó. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais m é igual a menos 8. Vou jogar agora aqui o 6 para lá, positivo. M é igual a menos 8, mais 6. E daqui você vai concluir que o seu m aqui é exatamente igual a menos 2. Conclusão? A minha função agora, ela pode ser escrita da seguinte forma. f de x, que era menos 2x mais m, ela passa a ser escrita agora como sendo menos 2x menos 2. Então, essa aqui é a minha função. Tá? Bom, é um exercício simples, tá? Você não pode errar isso aqui, até por causa do seguinte, ó. Vamos fazer um teste aqui, olha. Aonde tem x aqui agora, ó, eu vou colocar 3, tá? Ó, só para você verificar. f de 3. Menos 2 vezes 3, menos 2. E daí você vai perceber o seguinte, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 com menos 2, menos 8. Que realmente bate com a informação que o exercício te deu. Tá? Isso aqui é uma prova de que você acertou o exercício. Tá? Vou fazer agora aqui a letra B, que é calcular o f de menos 5. Uma vez que você já conseguiu fazer a letra A, você agora vai conseguir fazer a letra B. Tá? Você vai recorrer à letra A. Então, vamos lá. Letra B. Quero calcular o f de menos 5. Só que agora, eu sei que a minha função f de x é exatamente menos 2x menos 2. Então, para eu calcular o f de menos 5, aonde tem x agora eu vou colocar menos 5. Ou seja, eu quero saber quando x for menos 5, ele vai estar associado a qual valor de y? Então, agora aqui vai ficar, ó, f de menos 5 é igual a menos 2 que multiplica menos 5, menos 2. f de menos 5 é igual a menos com menos, mais 2 vezes 5, 10 menos 2. f de menos 5 vai dar exatamente 8. Conclusão que eu tiro, quando x é menos 5, o meu y é 8. Letra C. O valor de x tal que f de x é igual a 0. Então, agora vamos chegar agora aqui, ó. Eu quero fazer o caminho contrário agora. Ó. Eu quero descobrir qual é o valor que eu coloco aqui para x, de modo que o meu y me dê como resposta 0. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Uma vez que eu sei que a minha função é igual a menos 2x menos 2, o que o exercício pede agora aqui para eu fazer é para eu pegar exatamente a minha função f de x e igualar ela a 0. Então, existe um valor de x
que faz com que a minha função seja zero. Então, agora, onde está escrito f de x aqui, ó, eu quero que esse f de x meu aqui seja exatamente igual a zero. Então, eu vou substituir agora tudo isso aqui por zero. Aí eu vou achar o valor de x. Então, zero é igual a menos 2x menos 2. Jogo menos 2x para o primeiro membro. Ele passa para lá com o sinal contrário. 2x é igual a menos 2. Que está multiplicando passa para cá dividindo. Menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Tá? Não é obrigado a fazer o que eu vou fazer aqui agora. É só para te mostrar. Tá? O que acontece aqui então? Ó? Eu não achei que o meu x é menos 1. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Ó. Quer dizer que se eu colocar aqui o x igual a menos 1, essa continha minha tem que dar zero. Vamos fazer o teste? F de menos 1 é igual a menos 2 que multiplica menos 1, menos 2. Fazendo a continha aqui agora, ó, menos com menos, mais 2 vezes 1, mais 2. Com menos 2, realmente, essa continha aqui deu zero. Então, quando o x é menos 1, o y é zero. Tá? Então, vamos lá. Quando aqui, ó, na letra B, quando o meu domínio é menos 5, a imagem é 8. Quando o meu domínio é menos 1, na letra C, a minha imagem é 0. Estou só fazendo aqui um paralelo com as palavras domínio e imagem. Espero que você tenha acompanhado aí a resolução aí desse exemplo.